Pensa em dois personagens. Agora imagina uma luta entre eles dois. Quem ganhou? E como você chegou nisso? Pois é, aqui nesse vídeo a gente vai conversar sobre como se chega nesse resultado, qual é o processo para desenvolver uma batalha e quais são algumas das variáveis que podem tornar isso um pouco mais difícil de se definir. Eu realmente quero saber quais foram os personagens que você pensou, então deixa aqui nos comentários. Mas agora bora logo pro vídeo para conversar sobre esse tópico que é tão famoso dentro da comunidade nerd. E em primeiro lugar, isso não é regra, eu vou apenas apresentar um método que eu acredito ser o mais preciso na maior parte das situações. Se você discorda de alguma coisa, deixa aqui nos comentários, mas se você for do tipo que acha que só o seu jeito tá certo e vai ficar tentando obrigar as pessoas a aceitarem que só você sabe como faz as coisas, faça um favor para todos nós e para você mesmo e melhore, por favor. E esse tipo de tópico é simplesmente uma forma de entretenimento para quem gosta de imaginar esse tipo de coisa, então não precisa você ficar brigando com os outros por isso. Beleza, agora bora pro primeiro critério. Tem roteiro ou não? Porque isso depende do que você quer analisar. Se o seu objetivo é criar uma batalha com um roteiro, ok, desenvolva uma história. Se você quer partir do pressuposto de que, se tal personagem fizesse tal coisa, aconteceria tal coisa, ok, é a sua maneira. Só que tem sim como a gente analisar dois personagens lutando sem envolver roteiro. Aquela ideia de que tudo acontece por roteiro é verdade nas histórias, mas não precisa ser assim em uma análise. Nós podemos muito bem simplesmente pegar os dados, as informações, as coisas que a gente sabe, comparar com o que a gente sabe do outro personagem e analisar possibilidades, porque em 90% dos cenários, em uma situação sem roteiro, não dá para você cravar tal personagem ganharia com certeza, por que ia acontecer tal coisa? Porque isso é roteirizar. Nós temos que levantar possibilidades, o que cada um pode fazer, o que o outro pode fazer contra isso, pesar isso tudo, e aí a gente analisa quem tem uma maior chance de vencer dentro de todas essas possibilidades. Beleza, já foi decidido se vai ser com ou sem roteiro. No caso, durante todo o vídeo eu vou usar exemplos de situações que não tem roteiro, para ficar mais simples. Próximo ponto, o que cada um pode fazer? Quais são seus poderes e quais são suas habilidades? E de preferência também é bom que a gente saiba até onde vai cada uma dessas capacidades, ou ao menos uma estimativa. Convenhamos, é ficção, a maior parte dos dados que são muito exatos não vão ser exatos em todas as histórias, é um negócio que pode variar. Basta ter uma noção de qual é a escala. Inclusive eu não vou abordar isso nesse vídeo para não ficar muito longo, mas se vocês quiserem eu posso fazer um outro vídeo falando sobre como a gente analisa feitos e status de uma forma precisa mesmo e não inventando coisa, para assim a gente conseguir saber o que de fato cada um é capaz de fazer, porque sim, esse é um ponto necessário, a gente tem que analisar o que cada um pode fazer, ou ao menos uma estimativa. E um ponto importante destacar aqui é o que de fato é poder, porque não é simplesmente força física, não é simplesmente energia, não é simplesmente explosões. E se a gente for olhar no dicionário, a gente pode encontrar algumas definições como, por exemplo, possuir a capacidade ou oportunidade de tal coisa, possuir o necessário para tal coisa, ter a possibilidade para alcançar alguma coisa, ter controle, capacidade ou autoridade em torno de alguma coisa, e vários fatores como esse. Ou seja, poder é tudo que você pode fazer, vamos resumir assim, ao menos nesse contexto. Se alguém tem uma super força absurda, é um tipo de poder. Super velocidade é outro. Se a pessoa tem uma inteligência absurda, é outro. Mas no final das contas, tudo é poder. Habilidades são poder, força é poder, velocidade é poder. Analisando de uma forma mais crua, o que vai definir quem vai vencer uma batalha é quem tem mais poder no sentido geral, ou seja, quem pode fazer mais coisas de uma maneira que o outro não tem poder para impedir aquilo. Seja por meio de você ser muito mais forte, o outro não ter capacidade para te derrotar, você ser muito mais rápido, o outro não ter capacidade para te alcançar, e aí nesse tempo você conseguir derrubar ele, você ter habilidades muito avançadas, muito complicadas, ou então muito quebradas, e o oponente não consegue lidar com isso, e assim vai. Até porque bora lembrar que existe mais de uma forma de vencer uma batalha. De forma geral, não é só matando o oponente. O nocaute também se caracteriza como uma vitória no sentido geral, imobilizar ele, selar ele ou qualquer outra coisa que impeça que a luta continue pode ser caracterizado como uma vitória. Se o personagem A fez alguma coisa que impediu que o personagem B continue lutando de qualquer maneira que seja, isso pode ser considerado como uma vitória. Mas claro, depende da forma como você quer analisar. Cada um cria suas próprias regras. Galera, esse daqui é o terceiro episódio do quadro Combateologia Teórica aqui do canal, onde a gente analisa batalhas, poderes, relações entre poderes e todas essas coisas de uma forma mais lógica. Se você tá gostando, deixa o seu like para apoiar o canal e se inscreve para receber os próximos.
próximos. E claro, me conta aqui nos comentários o que você gostaria de ver em um episódio futuro desse quadro. Se quiserem sugerir alguma luta pra eu fazer, também podem deixar aí. Mas beleza, a gente já viu o conceito de poder, a gente já viu formas de vencer uma batalha e a gente já falou de alguns tipos de vantagens de poder, que podem ser forte demais e o outro não conseguir lidar, ser rápido demais, o outro não conseguir lidar, ter habilidades muito boas e o outro não consegue lidar, e assim vai. Mas para cada regra tem uma exceção, e aqui não é diferente. Nem sempre é aquele com mais poder no sentido geral mesmo, que vai vencer uma batalha. Às vezes simplesmente acontece de existir uma vantagem. Isso não necessariamente tem a ver com o personagem A ser superior ao personagem B porque ele faz mais coisas ou algo do gênero. É simplesmente uma combinação ruim. Para quem joga ou já jogou Pokémon, vai saber bem do que eu tô falando. Às vezes você tem um Pokémon que é mais poderoso do que o do oponente, no sentido geral ou até mesmo em todos os status, porém ele tá com uma vantagem tão grande que você não tem o que fazer. Você é muito mais poderoso, mas simplesmente teve azar ou uma combinação ruim. E esse é um fator muito importante, porque às vezes não é o mais forte que vai ganhar, simplesmente porque não é uma boa combinação para ele. Por exemplo, bora imaginar uma batalha entre o Venom e a Canário Negro. Eu acho que vocês vão concordar comigo que o Venom conseguiria arregaçar a Canário no soco. Porém, se a gente for considerar o Venom na sua forma geral, onde ele mantém as fraquezas padrões dos simbiontes, um grito da Canário muito provavelmente acabaria com ele. Ele é mais poderoso de forma geral. Ela simplesmente tem um counter, é uma fraqueza dele. Mas além de combates específicos que exploram fraquezas de um personagem, a gente tem outras situações como habilidades específicas que desfazem, por assim dizer, a habilidade do oponente. Não é nem uma fraqueza. Não é tipo que a Kryptonita é pro Superman ou a situação que a gente acabou de citar do Venom. Por exemplo, o Vegeta do anime Dragon Ball tem uma habilidade chamada Fissão Forçada do Espírito. Essa habilidade permite que o Vegeta separe tudo aquilo que foi fundido, absorvido ou então mesclado, simplesmente ao causar alguns danos. Ou seja, quem é mais forte, por exemplo, o Godita, que é a fusão do Goku com o Vegeta, ou o Vegeta? Claramente o Godita. Ele é o Vegeta upado, basicamente. Mas se a gente pegar o Vegeta na sua forma mais forte contra o Godita na forma mais poderosa que a gente viu ele usando, que no caso foi o Super Saiyajin Blue, é sim possível que o Vegeta conseguisse vencer ele. Nota que eu não tô falando que ele de fato faria isso, mas que existe essa possibilidade, por conta da fissão forçada do espírito, que teria a possibilidade de separar o Godita. Ele venceu a fusão, não tô falando que ele venceria o Goku e o Vegeta que forem separados de lá. Então você nota que o Vegeta não é mais poderoso que o Godita, mas ele tem uma habilidade específica que resolveria a situação. Ou, por exemplo, se o Ben 10 vira o Ultra T, mesmo não tendo poder bruto para enfrentar, ele conseguiria enfrentar e até vencer oponentes como o Aço da DC, o Máquina de Combate ou o Homem de Ferro da Marvel, simplesmente pela propriedade do Ultra T de se combinar com tecnologia e dominar ela. E além de fraquezas e habilidades específicas, ainda tem situações em que um poder simplesmente não funciona contra outro personagem. Para exemplificar isso, eu vou falar de uma cena que eu acho muito engraçada dos 952, que é quando Apollo, o deus do sol, lança uma rajada de energia solar tentando machucar o Superman, que tem capacidade de absorver energia solar, ou seja, simplesmente não funcionou. Ou, por exemplo, o Natsu, que consegue comer fogo, teria uma vantagem contra o Endeavor, que tem poderes baseados em fogo. Ou como a gente viu em One Piece, o Luffy, por ter um corpo com propriedade de borracha, tinha uma vantagem enorme contra o Enel, mesmo o Enel sendo mais poderoso, ao menos de forma geral. Ah, beleza então, galera, a gente já definiu que isso aqui não é regra pra ninguém, cada um faz da forma como quiser, eu só tô dando um parâmetro de como eu acho que seja mais preciso de se analisar. A gente já viu que primeiro é necessário decidir se vai ou não ter um roteiro. Não tendo roteiro, a gente se baseia em padrões e possibilidades, se norteando com aquilo que já foi mostrado nas obras. Então, se por exemplo a gente nunca viu um personagem tentar destruir o planeta para garantir que ele venceria a luta, não tem por que a gente considerar isso, ao menos não considerar como uma forte possibilidade. A gente viu que a gente tem que listar o que cada um pode fazer e as proporções nas quais ele consegue fazer, ou seja, o quão rápido ele é, o quão forte ele é, o quão resistente ele é, se ele tem habilidades especiais, o quão bom ele é com elas, o quão eficazes elas são. E então a parte mais importante, que é justamente analisar como uma coisa interage com o que o outro personagem pode fazer. A partir daí a gente levanta as possibilidades e pesa, por assim dizer, qual delas é mais provável. Se a gente chegou na conclusão que o personagem B é mais rápido que o personagem A, o que a gente sabe que o A poderia fazer? Ele tem algum histórico lidando com personagens mais rápidos? Se tem, é naquela velocidade? Dentre as coisas que o A poderia fazer para lidar com a velocidade superior do B, quão eficazes esses métodos seriam? Existe algum fator que dê para um deles uma vantagem? Seja porque o A tem uma fraqueza específica, ou então uma imunidade específica, ou alguma coisa assim. E analisando todos esses fatores, a gente chega no que é mais provável de acontecer. Porque em uma situação onde não tem roteiro, a gente analisa possibilidades, pelo menos na maior parte das vezes. Porque, por exemplo, Darkseid contra Demolidor não é uma situação que precisa se falar muito
de possibilidades, apenas com roteiro para o Demolidor ganhar. Esse método, por assim dizer, de forma geral, é a maneira pela qual eu costumo analisar batalhas quando eu vou pensar sobre o assunto. Quando eu for trazer alguma batalha aqui no canal, saibam que é mais ou menos esse parâmetro que eu vou usar. Me digam o que vocês acham, me digam se vocês fazem diferente, se fazem como. E claro, deixem sugestões para próximos vídeos de combateologia teórica aqui no canal. Os 2 primeiros vídeos vão estar passando aí na tela. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.